Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amigos aqui dessa rede social. Eu estou aqui hoje, com a graça de Deus, mais uma vez, para meditar com os irmãos em mais uma passagem bíblica. Hoje gostaria de meditar aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 em diante, Aos Hebreus, capítulo 1 em diante. Vamos ler aqui mesmo alguns versículos, começando o verso 1. Diz assim, meus irmãos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação do nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui, diante da gloriosa palavra de Deus, Hebreus capítulo 1. Creio que o apóstolo Paulo que escreveu essa carta tem todas as características dele, Mas se ele não quis se identificar, então fique como que, sendo qualquer um deles, Mas a glória é dada para Jesus. Eu creio que ele fez isso, para dar glória exclusiva para Jesus. Um ato de humilhação da parte dele. Então, irmãos queridos, aqui ele falando, que Deus de muitas maneiras falou, aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel. Falou de muitas maneiras, muitas figuras, através dos profetas. Mas agora, nesse tempo atual, ele falou conosco através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, da sua própria imagem, que foi enviada à terra. A gente vendo ali Maria, teve um encontro com Gabriel, ele disse, conceberás, darás à luz um filho na sua virgindade. A sombra do Altíssimo te cobrirá, o poder de Deus te envolverá, e o filho do seu ventre será filho do Deus Altíssimo. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus se fez carne, mas ele sempre existiu. Ele é o Deus Filho. No Salmo 45 a gente vê, fala sobre o Deus Filho. Isaías 9:6 fala também Deus forte, que é ele. Ele foi perfeito em obras, perfeito em ação, perfeito em palavras, perfeito em exemplo. Ele falou conosco nesses últimos tempos, se personificou e falou boca a boca conosco. Fez tantos sinais, prodígios e maravilhas que nenhum outro tinha feito como ele. No livro de Deuteronômio 11, Moisés já tinha predito que viria, o grande profeta. Falou: a esse ouvireis. E é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio como um grande profeta. Ele mesmo sendo Deus, veio como profeta, se fez carne. Por aí a gente vê, meus irmãos, o cuidado que Deus tem, meus irmãos, com seu nome, com sua palavra, com sua honra e com seu amor para conosco. Porque João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de uma maneira tão enorme, tão louca, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de Deus, meus irmãos, condenar uma terra, condenar um povo, Ele dá inúmeras oportunidades de arrependimento para aquela nação. Tem pessoas que pregam uma mensagem assim, parece que Deus não perdoa, meu irmão. Pois Deus dá inúmeras oportunidades de perdão. Jeremias fala, coloca a boca no pó, talvez haja esperança. Lamentações, no período de destruição de Jerusalém, ele falou: coloca a boca no pó, talvez haja esperança. Porque quem se humilha, meus irmãos, comove o coração de Deus.
Então Deus dá inúmeras oportunidades para todo ser humano, para que se arrependa, se converta do seu mau caminho e venha e viva. Porque o prazer de Deus é dar a vida mesmo. Ele criou tudo e deu vida aos pássaros, aos peixes, aos répteis, aos animais e ao ser humano, e deu vida também. Nós somos da sua imagem. Adão foi feito conforme a imagem de Deus. Deus fez uma cópia de si, ao fazer Adão, mas deu a liberdade de escolha. Adão fez uma má escolha, se arrependeu, mas fez uma má escolha. Mas Jesus veio, irmãos, e fez a escolha certa, escolheu por nós. Adão, teve a responsabilidade de escolher por nós. Por isso que trouxe consequência para nós a sua escolha. Mas Paulo fala que Jesus é o segundo Adão manifestado. Ele agora escolheu a escolha certa por nós. Ele escolheu a vida. Ele mesmo é a vida, escolheu a vida, escolheu obedecer o Pai por nós. Adão escolheu a árvore da ciência do bem e do mal ali, a árvore da confusão, que trouxe para nós consequência. Então Adão era o cabeça da humanidade, o primeiro, o príncipe. Falhou. Então veio Jesus agora, o cabeça da igreja, o cabeça dos crentes, e fez a escolha por nós, a escolha certa. Escolheu a vida. O Espírito é vida. Adão foi pela emoção da carne, pela sedução, e caiu. Gênesis 3. Mas Mateus 4, Jesus venceu Satanás com suas inúmeras tentações, esmagou a cabeça de Satanás ali, cumpriu o que estava escrito. Deus disse para a serpente e também para Eva: colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. O homem vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar do homem com inimizade. Mas virá um varão do ventre de Eva, da descendência de Eva, e vai esmagar a cabeça da serpente. Quem foi esse varão? Foi Jesus, ali no livro de Mateus 4. Ele esmagou a cabeça do Satanás, venceu os argumentos, a argumentação de Satanás. Satanás usou a Bíblia para tentar distorcer as coisas. Hoje, meus irmãos, se usa o Evangelho, se usa a letra da Bíblia para distorcer a própria Bíblia. Quantas denominações, quantos entendimentos de um mesmo livro, e quantos entendimentos errôneos acerca da palavra de Deus. Paulo falou que uns pregam por inveja, outros por contenda, mas tem quem pregue pela boa fé. Então há uma multidão, meus irmãos, de pregadores do mundo, milhões e milhões, e muitos têm doutrinas humanas, doutrinas demoníacas, que distorcem a palavra de Deus. Mas tem quem pregue também a doutrina verdadeira, a sã doutrina do Senhor. E às vezes ele não tem plateia, não tem aplausos, mas ele tem a certeza que está fazendo a coisa certa. Jesus, quando multidões seguiam ele, era com segundos interesses, era atrás do pão, do peixe, da multiplicação. Mas quando ele deu um sermão ali mais consistente, muitos abandonou ele. Quando ele se revelou como o verdadeiro pão da vida, João 6, escandalizaram-se nele. Até Pedro questionou ele: duro é o discurso do Senhor, duro de engolir. O Senhor falou que o seu corpo é comida, teu sangue é bebida. Mas Jesus falou: quer você também se escandalizar, Pedro? Pode ir. Mas Pedro falou: para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem palavras da vida eterna. Então os verdadeiros pregadores, meus irmãos, são mal interpretados hoje em dia. São acusados de querer ser mais santo que as demais pessoas, de ser quadrados, ser chatos. Mas por quê, meu irmão? Ele prega querendo buscar glória para Deus. Pedro, quando orou ali para Deus curar o homem coxo na beira, na porta do templo, chamada Formosa, o homem foi curado, foi levado para o tribunal. Pedro falou: vocês pensam que foi por nós que ele foi curado? Não, foi pelo nome de Jesus que ele foi curado.
Eles ficaram irados porque eles tinham matado Jesus, tinham crucificado Jesus. Falou com Pedro para, né, não falar no nome de Jesus. Mas Pedro falou, né? Convém nós obedecer mais a Deus ou a vocês? Então aqui a gente vê em Hebreus que Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Ele reconciliou, né, consigo mesmo, nós, nos lavando nossos pecados, nos purificando, nos santificando. Jesus é santo e santificador daqueles que querem se arrepender. A pregação dele era: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, a mesma coisa: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Pedro fala lá, né, na sua primeira pregação em Atos 3 em diante: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome do Senhor, recebereis o dom do Espírito Santo. Então o evangelho verdadeiro, mesmo aquele que propõe arrependimento, aponta, né, os inúmeros erros que tem, as inúmeras práticas que tem, e propõe a um arrependimento ao pecador, né, dá uma oportunidade ao pecador. Jonas, quando foi enviado para Nínive, ali foi uma carta de oportunidade para eles não serem destruídos. A sentença já estava dada da parte de Deus, mas Deus mandou o seu mensageiro, que não queria ir a princípio, não estava entendendo o projeto de Deus. Quanto mais ele tentou fugir do projeto de Deus, mais glorioso foi a sua chegada, mais triunfante foi sua chegada, mais o poder de Deus foi mostrado. É aquilo que Deus falou com Paulo, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais Jonas não estava entendendo os propósitos de Deus, não queria o bem daquele povo de Nínive, da Síria, que era um povo que tinha, né, domínio sobre Israel e outras nações, povo mau. Quanto mais ele tentou resistir, mais o poder de Deus se manifestou, meus irmãos. Ali os marinheiros também se converteram ao Senhor. Quando eles viram o mar se aquietar, eles creram que aquele realmente Deus é o Deus verdadeiro. Julgaram suas fazendas fora, mas ganharam o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Leia lá o livro de Jonas, capítulo 1 até o capítulo 4, são 4 capítulos. E foi glorioso sua pregação. 100% creu na pregação dele, meu irmão. Que pregador é esse que 100% do povo crê na sua pregação? E justamente o pregador queria fugir do seu propósito, fugir, não estava entendendo o que Deus queria. Ele sabia que Deus era compassivo, misericordioso, piedoso. Ele falou: por isso que eu tentei fugir, porque eu sabia que o Senhor é um Deus assim. Tem pregadores que criam: Jonas tinha medo de ser escalpelado, medo de ser empalado. Não, meus irmãos. Ele não queria o bem daquele povo. Aquele povo tinha sido cruel, sim, contra Israel, né? Tinha dominado Israel. Mas não era o caso de Jonas ter medo deles, matar, alguma coisa assim, não. Ele não queria o bem deles, meus irmãos. Leia lá Jonas 4. Ele mesmo fala com Deus: por isso eu me precavi e queria fugir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, piedoso, compassivo, grandioso em perdoar, que se arrepende do mal. Então, na crítica de Jonas sobre Deus, ele trouxe as características benéficas de Deus, trouxe o amor de Deus ali nas suas palavras. Com tudo isso, ele ficou ainda esperando para ver se Deus mudava de ideia, destruiria, né, Nínive. Mas o povo de Nínive se arrependeu do seu mau caminho. E Deus poupou suas vidas, retirou-se a ira. Jesus veio nos dar, meus irmãos, essa carta como Jonas. Ele é o verdadeiro Jonas. É o verdadeiro pombo de Deus, é Jesus. Trouxe a mensagem do céu. Ele falou, né, eu não vim buscar minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. João 8, ali ele fala com os fariseus. Eu buscar glória para ele. E trouxe para nós a salvação debaixo das asas, que está em Malaquias, né? Ele é o sol da justiça e traz a salvação debaixo das asas. Jesus. Ele veio, meus irmãos, tão frágil, um corpo humano. Buscou o poder de Deus também, abriu mão do seu poder e buscou através da oração, do jejum,
Foi um homem de dores, Isaías 53. Rejeitado pelos homens, mal compreendido, tido como uma pedra de escândalo. O povo se escandalizava nele. Pensava que ele, não, esse homem, que isso, que doutrinas é essa que ele está trazendo? Está quebrando o sábado. Então, meus irmãos queridos, quando a gente dá lugar também para Deus nos usar, algo novo vem, meus irmãos. Um vinho novo vem, uma palavra de Deus vem. Algo mais profundo vem. E às vezes a gente é mal compreendido também, porque estamos se assemelhando ao nosso Senhor Jesus, que foi mal compreendido nas suas palavras, nas suas ações. Porém, ninguém podia acusar ele de pecado consumado. Ele falou, alguém de vocês me convence de algum pecado? Aponta aí. Não tiveram essa autoridade, porque ele era o justo e inocente de Deus. Se manteve inocente, puro. Uma coisa que ele nunca experimentou foi pecado. Pecado paralelo, assim, tentando ele, mas ele não caiu nesse erro. Ao contrário de Adão e Eva, ele não errou. E morreu por nós. Veja grande amor, meus irmãos, do inocente morrer por nós. O que não devia nada, comprar a nossa dívida. A mesma coisa uma pessoa entrar numa briga, que não tem nada a ver. E sofrer até dores, danos por causa daquilo. Assim Jesus entrou na briga por nós. O aguilhão da morte, era o pecado, Paulo fala. A ponta de lança da morte era o pecado, a arma da morte era o pecado. Mas Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Foi ferido na cruz, foi morto, cuspido, blasfemado, ultrajado. Então o evangelho, meus irmãos, que nós servimos é o nosso cabeça, sofreu todos os ultrajes possíveis. Hoje às vezes ninguém quer, meus irmãos, todo mundo quer um evangelho de facilidades, um evangelho de elogios, elogio para cá, elogio para lá. Irmão, nós temos que estar bem com Deus, bem com a nossa consciência, guardando a fé numa pura consciência. Paulo disse, ainda que ninguém está compreendendo você, mas Deus te compreende. Davi, para enfrentar o gigante, não era compreendido por ninguém, mas Deus compreendia ele, deu-lhe fé. Ele venceu o gigante, foi reconhecido depois daquela ação. Então, às vezes tem pessoas que não compreendem você, meu irmão, minha irmã, mas depois das grandes ações de Deus na sua vida, vão compreender. José foi traído, vendido, mas depois foi compreendido. Até ele mesmo não entendia porque estava acontecendo tudo aquilo com ele, mas depois ele compreendeu, falou, na verdade Deus me mandou diante de vocês, para que não perecesse meu pai e vocês. Às vezes a pessoa fala, eu queria evangelizar uma prisão, às vezes ele vai parar lá dentro de algemado. Eu queria evangelizar um hospital, ele vai parar lá, às vezes na cama lá, e lá dentro ele começa a pregar para os outros pacientes. Trabalhar de Deus, meus irmãos, é igual Jonas, não queria ir, não foi de navio, foi de baleia. O primeiro submarino, foi vivo, Jonas andou, na baleia, no vento de uma baleia, de um peixe grande, E ali foi no destino que ele tinha que ir, ele apareceu lá. E eles creram na sua mensagem, creram na sua pregação. Jesus falou, nenhum sinal será dado para essa geração adúltera que pede um sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Como ele ficou 3 dias e 3 noites no coração dos mares, assim o Filho do Homem vai ficar no seio da terra 3 dias e 3 noites, no 3º dia ressuscitará. Então foi algo emblemático mesmo a pregação de Jonas. O único pregador da Bíblia que a gente vê que 100% creu na sua mensagem foi a pregação de Jonas. Por isso que Jesus faz essa comparação. E Jonas ali representou o próprio Jesus, querendo ou não querendo. Ele não estava entendendo, meus irmãos. Às vezes as pessoas querem falar que Jonas pecou. Eu não vejo a Bíblia falando que ele pecou, não. Ele não estava entendendo, nem queria também o bem dos inimigos, porque a lei falava, odiai os vossos inimigos. Então Jonas era legalista, ele queria seguir a lei. Ele não estava entendendo que na lei tem misericórdia também.
Jesus falou, né? Não quero sacrifício, quero misericórdia. Oséias 6 fala, 6:6. Então, meus irmãos, tem coisa que estava em mistério, tinha se revelado a seu tempo. Jonas não estava entendendo aquele propósito. Elias, a mesma coisa, quando ele foi ali, fez os desafios de Deus, ficou 3 anos e meio sem chuva, depois orou e choveu, depois desafiou os profetas de Acabe, e veio fogo do céu, consumiu o holocausto, e os profetas foram mortos. Depois ele foi ameaçado por Jezabel, ficou decepcionado, pensou que seu ministério não tinha dado fruto, desejou a morte, pediu a morte, mas Deus lhe deu vida, nem morreu, ele morreu, subiu vivo, porque Deus é Deus de vida, meus irmãos. Elias era inocente, Deus não mata inocente, não. Ele mata o pecador que não quer se arrepender, o ímpio que permanece no pecado, a ira, Deus permanece sobre ele. Mas o ímpio que se converte, Deus tem o maior prazer em salvá-lo. Ezequiel 18. Então Elias teve medo, decepcionou-se, pensou que não tinha tido fruto do seu ministério. A maior decepção de Elias, meus irmãos, não era ser morto por Acabe, ser morto por Jezabel, não. Ele pensou que não tinha tido resultado da sua pregação. Mas é triste mesmo você pregar e não ter resultado. Né? Que a vontade do pregador é ter resultado da sua mensagem, da sua pregação. A palavra de Deus diz que Jesus olharia o seu trabalho da sua alma e ficaria contente. Teve resultado a vinda de Jesus na terra. Teve resultado. Pessoas foram salvas, pessoas estão sendo salvas. Elias pensou que não tinha tido resultado, mas Deus mostrou para ele lá no monte que tinha 7.000 pessoas que tinham crido na sua mensagem. Não tinha tocado em Baal, não tinha beijado Baal, não tinha adorado Baal. Eram verdadeiros adoradores de Deus. Então Elias não estava compreendendo a profundidade das coisas de Deus. Ele era humano como eu sou. Por isso que Tiago fala, Tiago 5,18. Ele era sujeito às mesmas paixões nossas. Qual foi a paixão dele ali? A decepção. Que ele 3 anos e meio sem chuva. Depois fogo do céu desce. O povo diz que Deus, o Senhor é Deus. Depois o povo vira as costas para ele de novo. Ele pensou que não tinha jeito mais não, meus irmãos. Ele decepcionou. A maior decepção dele não foi o medo da morte, mas a decepção de pensar que o povo não tinha mais jeito. Por isso que ele desejou morrer. Mas Deus mostrou para ele, não, 7.000 homens creram. Né? Aquela passagem Jesus fala, são muitos chamados, poucos escolhidos. Mas tem os escolhidos, tem o remanescente. Apocalipse 7:9 fala, meu irmão, de uma multidão que ninguém pode renumerar. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Ele mesmo fala, né? São muitos chamados, poucos escolhidos. Em Apocalipse 7:9 ele fala, uma grande multidão que ninguém podia renumerar, contar, de salvos que vieram da grande tribulação. E Daniel 7 fala, muitos cairão para ser provados e vão ser purificados. Apocalipse também fala, né? Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7 também. Daniel 7, Apocalipse 7, né? Tem o mesmo sentido a pregar, né? As mensagens que Deus deu para esses 2 profetas, estão, né? João apóstolo e Daniel profeta. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente vê em Hebreus, né? Capítulo 1. Que Deus tinha falado de muitas maneiras, muitas figuras, muitas profecias, muita simbologia, pela boca dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Mas agora, nesse tempo, ele falou pela boca do seu próprio filho. Ele pegou o melhor de si e mandou. Aquela parábola que Jesus falou, né, da vinha que foi alugado para os homens. E aí, quando veio pegar a parte, os homens matavam os servos, né, do dono da vinha. Ele falou, vou mandar meu filho, às vezes eles respeitam meu filho, mas mandou o filho, eles matou o filho também. Então Deus é o dono da vinha, meu irmão, o dono da criação é Deus. Deu-nos liberdade, deu-nos direitos e deveres. Mas aí os profetas foram mortos. E aí veio Jesus, foi morto também, o filho do dono. Mas isso não foi em vão o seu trabalho, porque eles pensando, meu irmão, que estava acabando, né, com ele, na verdade, estava colhendo os dele. Os crentes, os que iam crer na sua mensagem. Quando Jesus orou ali em João 14, falou, Pai, eu oro não só por esses, mas para aqueles que no futuro também vão crer, Pai, que Tu me enviou. Então, meus queridos irmãos,
O meu trabalho no ministério de Deus não é em vão, o seu trabalho não é em vão. As lágrimas, as vigílias, as provações, as orações, as ações que você faz, tudo isso vai ter uma devida recompensa. O nosso trabalho não é vão, o Senhor Paulo disse isso, né? Crônicas também fala. Todo o vosso trabalho terá a devida recompensa. Jesus falou que até um copo com água que eu dou a alguém na comunidade de profeta receberei, né, o meu galardão. Então, meus queridos irmãos, tudo que se faz, Deus contabiliza. Deus não deve nada a ninguém, meus irmãos queridos. Ele dá a todo mundo galardão, dá a todo mundo bênção. Um dia de vida, meus irmãos, se você for calcular, bilhões não pagaria, meus irmãos. Quantos bilionários, às vezes, estão na morte, né, com câncer, a ponto de morrer. Ele fala, eu daria meu dinheiro todo para mim ter mais dias de vida, anos. Mas o dinheiro não dá solução. Mas o que Deus dá a nós, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, excede todos os valores. Tem um salmo que fala que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios. Jesus falou também, né, na parábola, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder sua vida, tanto a vida física como a vida espiritual, a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, medita aí no livro de Hebreus 1 para você ver. Quão sublime é o nome do seu Jesus, quão sublime é Jesus, quão perfeito ele foi, e sempre será. Hebreus fala, acho que é Hebreus 8, né? Deus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele é imutável. Foi ele mesmo que apareceu para Moisés ali na chama e disse, eu sou o que sou. Em João 8 ele fala, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele sempre foi, meu irmão. João Batista mesmo fala, ele vem depois de mim, mas na verdade ele é antes de mim. Ele é maior do que a mim. Convém que ele cresça e que eu desapareça, que eu diminua. Eu sou o amigo do noivo, mas ele é o noivo, é o dono da igreja. Israel tinha, né, um amigo que preparava a noiva, entregava para o noivo. João, né, foi como um amigo que preparou o caminho. João foi o cabeça dos profetas, a Bíblia fala, né, Jesus fala. João foi o principal dos profetas do Antigo Testamento, o principal. Ele entregou para Jesus ali o domínio de novo, ao batizar Jesus. Jesus submeteu ele e ali recebeu a exaltação da parte do Pai. Que João também foi constituído como grande, né, um dos maiores profetas humanos, sem ser Jesus, foi João Batista. Ele falou, né, o caminho que foi preparado por João Batista, agora no reino dos céus, o menor do reino dos céus será maior do que João Batista. A tendência é crescer, meus irmãos. João foi o maior do Velho Testamento, mas ele preparou um caminho para o povo, crer em Jesus. E o menor agora no reino dos céus sobressai João Batista. Então, meus queridos e amados irmãos, veja que Deus trabalha pelas vias da humildade, pelas vias do arrependimento, da convenção. Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Se Deus não perdoasse o homem, não existia mais ser humano, meus irmãos. Ele perdoou ali já Adão e Eva, e já matou um cordeiro no lugar deles, simbolizando o cordeiro de Deus. Apocalipse fala que Jesus é o cordeiro que morreu desde o princípio do mundo, profeticamente ali. Foi ele que morreu no jardim do Éden, no lugar de Adão e Eva. A criação não seria possível sem Jesus, meus irmãos. Se não tivesse oferecido ao Pai, desde antes existia homem, que Deus já sabia que o homem ia pecar. Ele falou, sim, Pai, nós sabemos que eles vão pecar, mas eu me ofereço já de antemão no lugar deles. Aí a criação foi possível através dele, meu irmão. Tudo foi criado por ele, dele, por ele e para ele. Então ele é a pedra principal da existência, é Jesus. Ele é a vida, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe pessoa no universo maior do que Jesus. O único que está acima dele é o Pai.
E o Pai é infinito, o Pai é poder puro, é Espírito. E Jesus é a imagem de Deus. Só tem como ver Deus através de Jesus, que Ele é a imagem expressa, né, de Deus. Aqui mesmo, né, é dito aqui, ó, que lavou nossos pecados, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus, meus irmãos, né? Ele é o maior de todos. Aqui falando aqui, meus irmãos, Hebreus, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, tá vendo? Jesus é a expressa imagem do Pai, meu irmão. Ele falou com Filipe ali, João 14 em diante. Filipe falou, mostra-nos o Pai. Ele falou, eu estou tanto tempo convosco, Filipe, e você ainda pergunta, cadê o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é infinito, meus irmãos, na sua, né, existência. Mas Ele mostrou o Pai através das suas ações, do seu caráter. É o que está lá escrito em Jonas 4. Piedoso, misericordioso, compassivo, grandioso em perdoar, que se arrepende do mal. Tem pessoas que Jesus falou, perdoados são os seus pecados. Ali estava o próprio Deus perdoando o pecado. Foi criticado pelos que eram, né, cegos espirituais, mas foi crido pelos aqueles tão pequenos às vezes, mas que tinham os olhos espirituais abertos, tinha fé nos seus corações. Ele falou, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ele mesmo também fala, João 14,6, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então o Pai trazia as pessoas até Ele dava a ordem executiva, e o Espírito Santo executava a cura na vida daquela pessoa. Então há uma hierarquia, meus irmãos. O Pai traz ao Filho, o Filho, né, dá a ordem executiva e o Espírito Santo executa a cura divina, a libertação, a transformação. Trabalha junto essas três manifestações de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você for ver lá a simbologia, né? Acho que aqui em Hebreus mesmo está escrito, meus irmãos, que o povo lá, passando no Mar Vermelho, eles foram batizados em Moisés, no mar e na nuvem. Moisés representou Jesus, o mar representou o Espírito Santo e a nuvem o Pai. Aí tem gente hoje que critica, tem que se batizar só no nome de Jesus, porque eles não conhecem aí essa passagem que explica, meu irmão, em detalhes. O povo foi batizado, né, em Moisés, que representou Jesus, no mar representou o Espírito Santo e na nuvem, que é o Pai. Jesus fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, meus irmãos, se manifesta 3 em 1. Perfeição de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus falou, rogarei o Pai, Ele vos dará um outro Consolador. Então, né, o Espírito Santo é um outro que veio da parte do Pai, que Jesus rogou a Ele para enviar para nós. João 14, eu rogarei o Pai, Ele enviará um outro Consolador, um outro amigo, um auxiliador, o Espírito da verdade. Então, meus queridos irmãos, veja a sublimidade que é o nosso Senhor Jesus. Ele expressa a imagem de Deus. É a imagem exata. Quando fala expressa, quer dizer uma imagem exata de Deus. Veio ao mundo e foi esbofeteado, cuspido, caluniado, perseguido, criticado. Hoje as pessoas não querem crítica. Tem que ser crítica construtiva. Desde quando os críticos, meus irmãos, vai ser ensinado por você a criticar, ele vai criticar. Eles vão criticar. Eles vão usar a boca deles para fazer a natureza deles. Às vezes até mesmo os que já creem criticam também.
Mas convém a mim e a você resistir isso. Deus disse para Josué, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. O Salmo 1 também fala, mete na minha lei de dia e de noite. Aí prospera. Nós somos provados igual ouro no fogo, meus irmãos. O próprio Deus fala isso, seríamos provados. Tiago, fala, bem-aventurado o varão que é provado. Depois de aprovado, receberá a coroa da justiça. Às vezes a gente acha que tudo é o diabo. É provação, meus irmãos. Nós somos provados. Deus não poupou nem seu filho, Hebreus 6 aqui fala. Ele morreu a morte de cruz, uma morte vergonhosa, era uma das piores mortes que tinha, tanto no sofrimento como na vergonha. Na época era vergonhoso morrer na cruz, porque era tido como maldito de Deus. Quem instituiu a crucificação foi o próprio Deus, meus irmãos, no livro de Levítico ali, na lei. Para as pessoas que ali transgredissem a lei de Deus, ladrões, as coisas, eram crucificados. Por isso que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, representando nós, meus irmãos. Nós tínhamos uma dívida com Deus, uma grande dívida. Igualzinho um ladrão, às vezes a pessoa, eu não sou ladrão, mas pratica outro pecado, você incorre. Estava escrito lá, se transgredisse um item da lei, tinha quebrado toda a lei. Então hoje criticar um tipo de pessoa que faz um tipo de pecado é fácil, meus irmãos. E você também peca, nós pecamos. João falou, se nós falar que nós não pecamos, somos mentirosos. Leia as cartas de João para você ver, 1 João, 2 João. Então ainda pecamos ainda, não quer dizer que eu estou agora já lendo a Bíblia, sendo um pregador, que eu não peco, não, peco. Porém eu peco agora com a consciência de arrepender, de se consertar, melhorar minhas obras, todos os dias, propondo pessoas também, entrar nesse propósito também, e abandonando os pecados, abandonando os vícios, os erros, seguindo a doutrina de Deus e não a doutrina do mundo. O mundo vem de facilidades, o mundo está dominado pelo maligno, Jesus falou isso. É o mundo das facilidades, é o mundo das riquezas, da fama, onde tudo se pode fazer, tudo não tem nada a ver, eles dizem. É o mundo da anomia, da falta de lei. Salmo 2 fala, diz que os príncipes se macumunam, se unem, dizendo, sacudamos de nós as suas ataduras, as suas leis. Estão quebrando a lei, estabelecendo outras leis perversas. Estão criminalizando aquilo que não é crime, estão descriminalizando aquilo que é crime. Estão transformando as trevas em luz, a luz em trevas. Isaías fala no livro de Isaías 1 em diante. Ai daqueles que transformam a luz em trevas e a trevas em luz. Faz do bem mal, do mal bem. Inverte os papéis. E faz uma análise para você ver, meu irmão, se o mundo não está assim. Estão se invertendo os valores, os papéis. O mundo está de ponta cabeça, está de cabeça para baixo, moralmente dizendo. O povo pensa que vai ficar para sempre aqui na terra, meus irmãos. Aí se entrega as riquezas, se entrega aquilo que Jesus foi tentado ali. Mateus 4. O diabo levou lá um alto, sublime trono, mostrou as glórias do mundo. O diabo tem para dar, meu irmão, foi entregue pelo próprio Deus, para provar a humanidade, provar quem é de Deus e quem não é. Ele falou, me foi entregue. Na verdade, o vacilo de Adão e Eva entregou para o diabo esse domínio todo. A escolha de Adão e Eva entregou o domínio para Satanás, por isso que ele entrega as glórias desse mundo para quem ele quer. Quem adora ele pediu adoração em troca. Falou com Jesus, se tu me adorar, te darei tudo isso. Mas Jesus falou, não, está escrito, somente ao teu Deus adorarás. O diabo usou, meu irmão, a lei para tentar confundir Jesus, mas Jesus respondeu também dentro da lei, na interpretação correta. Existe, às vezes, o mesmo assunto, meu irmão, tem várias interpretações, tem várias vias, e aí se distorce. Pedro falou que Paulo tinha uma sabedoria sublime, que muitos indoutos distorciam as palavras que Paulo estava dizendo. Teve um momento que Paulo foi acusado, meus irmãos, de estar pregando outra doutrina. Foi mal compreendido. Hoje também a gente está pregando, tem pessoa que interpreta isso da gente. Mas quem justifica nós é o próprio Deus. Convence a gente de pecado, convence,
Então, se você tem uma boa consciência com Deus, meu irmão, de estar fazendo as coisas corretas, pregue mesmo, abra a boca e pregue a verdade. Traz coisas novas, traz uma reforma espiritual para o povo. Jesus falou, né, que aquele que é o mestre tem boas coisas, coisas novas e coisas velhas, os teus tesouros, o bom mestre, mestre sábio. Então, se a gente ganha conhecimento, meus irmãos, temos que fornecer ele, trazer do mais profundo conhecimento para o povo, para eles aprenderem mais ainda do caráter de Deus, que Deus é piedoso, é fiel, é misericordioso, coloca o coração na nossa miséria, é compassivo, né? E leva nós à paz, reconcilia nós consigo próprio. É grandioso em perdoar, ele tem prazer em perdoar, e ele se arrepende do mal. Se tem uma coisa que Deus arrepende do mal, se você se arrepender, ele também muda a sentença. Então, o Deus que eu prego, meus irmãos, é o Deus da salvação, é o Deus que quer salvar. Ele tem regras? Tem, mas o maior prazer dele é salvar. Tanto de chances que Herodes teve, tanto de chances que Acabe teve, que eu tenho, você tem, nós temos. Então temos que abraçar essas oportunidades que Deus tem dado para nós ao longo de anos e anos. Abraçar, deixar Ele entrar em nosso coração, deixar Ele entrar em nosso ser, deixar Ele entrar em nossa vida. Veja como Deus é cuidadoso na sua bondade. Tantos profetas que Ele mandou. Caim matou Abel, Ele não jogou um raio e matou Caim, não. Deu ali a repreensão para Caim. Caim ali, né, questionou, ele ainda colocou uma marca de proteção em Caim. Deixou crescer a descendência de Caim, né? Aí deu um novo filho para Eva, chamado Sete. Ali veio a descendência, uma linhagem de pessoas temente a Deus, espiritual. A família de Caim entregou a carne, e a linhagem de Sete foi espiritual, mas depois se misturou também, porque as filhas de Caim ali, né, eram encantadoras e tudo. Como o mundo é encantador mesmo, o mundo, né, tem uma aparência de encanto. As músicas do mundo são encantadoras, os carros, as casas, né, as figuras públicas. Mas os espirituais, meus irmãos, a figura que ele olha é a figura de Jesus, que é expressa a imagem de Deus. Não veio com aparência física, montado num cavalão grande, com coroa, não. Ele veio montado num jumentinho, entrou em Jerusalém. Veio como homem de dores, experimentado no trabalho material também, carpinteiro. Mas o brilho dele foi o brilho moral, o brilho do caráter, da bondade, do perdão. Quem é esse, meu irmão, que está sendo crucificado, pregos ali nos seus punhos, nos seus pés, coroa de espinho? E a última oração dele, meu irmão, dizer: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Que geração de crente é nós, meus irmãos, hoje, que ninguém pode falar um ar da gente, que a gente já fica igual um leão brabo, julgando indiretas, xingando, esbravejando, gritando. Jesus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Liberou o perdão ali na cruz. O Pai, está consumado. Estevão, a mesma coisa, Atos 7. Liberou o perdão ali, meus irmãos, na hora do apredejamento. Isso é o amor. Jesus falou: se vocês amar somente os que se tratam bem vocês, o amor de vocês é igual ao dos fariseus mesmos, dos publicanos. Mas se você amar os vossos inimigos, que vos amaldiçoam, os que vos perseguem, aí sim o amor de vocês é excelente, é sublime. É o amor que tudo suporta, 1 Coríntios 13, Mateus 6, amar os nossos inimigos, nossos maldizentes, nossos perseguidores. Acreditar na mudança deles. Você tem que acreditar, meu irmão, na mudança do seu inimigo, na mudança do seu vizinho, na mudança do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você tem que acreditar na mudança da humanidade, meus irmãos. Mesmo que não vai mudar, mas acreditar até o fim. Passar seu ministério todo acreditando que possa mudar. Paulo pensou ali mesmo, acreditou em Alexandre Latrueiro, acreditava em Demas. Mas se Demas desviou depois, Alexandre Latrueiro desviou, mas ele passou seu ministério todo acreditando na mudança deles. Então ele fez a parte dele.
Então, meus irmãos, o evangelho verdadeiro é isso aqui, ó. Hebreus 1, que Jesus, sendo ele expressa a imagem de Deus, pregando a mensagem diretamente para nós, morrendo a morte horrenda e terrível, liberou perdão nas suas últimas palavras para os que te crucificavam ele. Portanto, depois que ele ressuscitou e depois que os discípulos foram levantados, muitos daqueles fariseus também se converteram, muitos sacerdotes, lê lá para você ver, ali Atos 1 em diante, fala que muitos sacerdotes estavam professando a fé, Atos 6 ali, né? Atos 5. Depois da morte de Estevão ali, que houve, né, espalhou a igreja para o mundo, mas isso aí foi um crescimento também, repetiu aquela palavra que Deus falou, crescei e multiplicai, né? Povoai a terra. Então, na morte de Estevão, meus irmãos, houve uma explosão, explodiu o evangelho. Já pensou que ia acabar com Estevão, estava acabando, né, tampando a boca do servo de Deus, mas o seu testemunho falou mais alto que a sua boca. Na morte de Estevão, houve um testemunho de homem fiel a Deus. Na morte de Paulo, Tiago, João, houve um testemunho a Deus, um legado, deixaram um legado para nós. Deixou para nós inspiração, a gente inspira em Paulo, inspira em João, inspira em Tiago. Porque eles, né, negaram a si mesmo e foram até o fim. Amaram a Cristo, amaram o Evangelho, defenderam o Evangelho. Quantos irmãos enfrentaram leões na cova lá em Roma? Enfrentaram fogueiras, prisões, decapitações. Paulo foi decapitado por amor da palavra de Deus sendo pregada para o povo, gratuitamente. Eles não cobravam cachê para pregar não, meus irmãos. Eles não cobravam para pregar não. Eles pregavam, eles pagavam para pregar, se possível. Ou se Paulo trabalhava para pregar, ele trabalhava, ele fazia tendas, ele custeava o seu próprio ministério para pregar o Evangelho. Hoje o Evangelho virou negócio, é cachê, levanta uma oferta para o pregador aí, não sei o quê. Mas naquela época não, meus irmãos, se pagava para pregar o Evangelho. Ele sabia do valor que o Evangelho tem, meus irmãos, a urgência que é o Evangelho. Então eles corriam o mundo inteiro pregando o Evangelho. Paulo vivia mais preso do que solto, não porque ele tinha cometido crime, mas justamente por pregar o Evangelho. E na contramão daquela sociedade medieval, cruel, queria impor suas opiniões, um governo totalitário. Eles enfrentaram os governos totalitários, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, nós moramos em países ocidentais que podemos pregar o Evangelho. Podemos ter uma igreja aberta, podemos, né, cultuar. Mas tem país que ainda é cruel, é totalitário ainda, mas tem irmãos guerreiros, irmãos heróis que pregam ali, porque eles seguem as pisadas de Jesus, que sendo filho de Deus, ele se fez servo, Isaías 42, sendo ele o filho amado, se fez servo, foi obediente ao Pai, morreu a morte de cruz, mas foi elevado à mais alta posição, meus irmãos, aqui em Hebreus, né, 1 que nós lemos aqui. Se for virar a página aqui, meu irmão, fala que ele foi exaltado, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, está vendo? O Pai fez Jesus mais alto do que os anjos e herdou mais, né, maior nome do que os anjos, porque ele se fez um servo fiel, um servo perfeito. Você vê Apocalipse 12 ali, meu, uma batalha. Por ali você vê, meus irmãos, que os anjos pelejaram sob a liderança de Miguel. Miguel ali simboliza a imagem de Deus, que é Jesus. Lá não fala anjo Miguel, fala né, Miguel, quer dizer, a imagem de Deus. Sob a liderança de Miguel, combateram contra Satanás e seus anjos. E Satanás não pôde mais ficar no céu. E lá fala, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então aquela grande batalha foi vencida pelos anjos de Deus, sob a liderança da imagem de Deus. Então Jesus é mais excelente do que os anjos, tem um nome mais excelente do que os anjos, porque desceu mais profundo que qualquer anjo.
Você vê lá quando ele foi abrir o livro selado, Apocalipse 6. Nenhum anjo foi digno de abrir o livro, porque certamente os anjos tiveram falha neles. Como eu falho, os anjos também falharam no seu primeiro estado. Às vezes as pessoas acham que anjo nunca falhou. Se anjo não falhasse, Satanás não tinha falhado e nem os seus anjos. Então até mesmo os anjos que estão no céu hoje já passou a fase deles de teste também, de provação. Os que venceram, 2/3 venceram, permaneceram com o Pai. Mas 1/3 caiu com o dragão. Então a gente vê que todos eles tiveram falha, por isso que não tiveram dignidade de abrir o livro selado. Apocalipse 6. Mas Jesus não falhou. Ele foi digno de abrir o livro selado. Ninguém foi achado ali digno nem de olhar para o livro, meu irmão. João chorava amargamente no céu. Apocalipse 6. E Jesus ali, Deus ocultou Jesus, né? E João ficou chorando amargamente. Mas um ancião disse: eis aí o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro selado. Nenhum anjo foi digno de olhar para o livro e nem abrir o livro. Então você vê que os anjos também falharam no seu primeiro estado. Depois eles foram aperfeiçoados por Deus ao vencer o Satanásão, velho. Então eu falho também, você falha, toda criatura falhou, meus irmãos. Às vezes acha que é só Adão que falhou, não, os anjos também falharam. O único que não falhou no universo inteiro, foi Jesus, meu irmão. Deus colocou à prova toda a criatura, toda a criação Deus colocou à prova. O único que não falhou foi Jesus. Ele é o primogênito da criação, o primeiro criado foi ele mesmo, pelo Pai. Mas ele não falhou, meu irmão. Ele se manteve a obra-prima. Ele participou da criação e na recriação de todas as coisas, na restauração de todas as coisas. Por isso que o Pai lhe deu dignidade, porque ele é digno do trono, ele é digno do trono. Ninguém engana Deus não, meus irmãos. Se Deus exaltou Jesus, porque ele é digno. O Pai não erra nas suas escolhas. Deus escolheu Davi. Entre 8 irmãos, escolheu o 8º, Davi. E Davi foi um homem fiel ao Pai. Teve falhas? Teve. Mas foi fiel, deixou um legado de justiça, de fidelidade, exemplo. E Jesus é muito superior a Davi. Muito mais fiel, um testemunho grandíssimo. Jesus falou que o sangue de Abel clamava, mas o sangue dele é maior do que o de Abel. Abel clamava por vingança, Jesus clamou por perdão para nós, mesmo. A inversão. Ele falou, na lei está escrito, odiai os vossos inimigos, eu digo, amai os vossos inimigos. Então ele trouxe algo diferente mesmo, um amor. Ele trouxe um amor excelente, um amor misturado com a misericórdia. Ele trouxe o perdão para nós. Então o Deus que eu prego, meus irmãos, não é aquele Deus que no Velho Testamento tinha que fazer aquilo, né? Porque o homem fez a escolha errada, Adão, né, e Eva. Então a lei, né, antiga tinha que cumprir aqueles ritos cruéis, porque o pecado estava materializado naquela época. Mas Jesus veio debaixo da lei, daquela lei onde o pecado era punido na carne, e na sua carne foi condenado. Agora transferiu essa guerra para o mundo espiritual. A guerra hoje está, né, no mundo espiritual. Por isso que Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados satânicos dos lugares celestiais, né, que estão nos ares. O diabo está igual um satélite aí rodeando, quem ele possa enganar. Então nossa guerra é contra ele, não contra o nosso irmão. Mas na lei de Moisés era, irmão, era, né, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Mas hoje não, mesmo, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados espirituais, satânicos. Então a sua guerra não é contra seu inimigo não, mesmo, o irmão que te fala mal de você e tudo, não. Te persegue, te rebaixa, não. Sua guerra é contra o diabo. O diabo quer nos enganar, tem que odiar meu irmão ali porque ele me persegue, não sei o que, fala de mim demais, só me humilha, meu ministério, não sei o que. Não. Sua guerra é contra o diabão velho e seus anjos. Seu semelhante, você tem que acreditar na mudança do seu semelhante. Enquanto fôlego de vida você tiver, enquanto Jesus tinha fôlego de vida, ele acreditou na mudança do ser humano. Falou, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Então ele suspirou e falou, Pai, consumado está, receba meu espírito. Entregou o espírito para o Pai. Estevão foi a mesma coisa.
perdoou e falou: receba meu Espírito, Senhor. Então o evangelho que eu prego é esse, meus irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. É o evangelho onde Deus fica o tempo todo oferecendo perdão, o tempo todo. Vai acabar o perdão, é depois, ou você vai sobreacemar com o Espírito Santo, ou se a pessoa morrer. Só tem duas maneiras da pessoa, né, não ter mais oportunidade. É se ele blasfemar contra o Espírito Santo, ou se ele morrer. E às vezes quem blasfema com o Espírito Santo é os mestres, é os grandões. É os mentirosos, é os fraudulentos, é os que, né, deveriam ensinar a verdade, esses, às vezes que são os que blasfemam contra o Espírito Santo. Não é o povo, não, o povo humilde, não. Mas com tudo isso, o povo humilde tem que crer também em Jesus, crer em Deus, né, para ser salvo, se arrepender dos seus pecados e passar a professar a fé. Então o evangelho que cura, mesmo verdadeiramente, é isso que eu estou pregando aqui, ó, não que eu sou melhor do que ninguém, não. No evangelho de dons, que é os dons, existe os dons, existe, tudo no seu tempo. Mas temos que pregar também, parar, meus irmãos, e pregar algo assim, bem sereno, algo bem alicerçado na palavra de Deus, algo bem sólido. Só de você ouvir essa palavra que eu estou pregando aqui, meus irmãos, curas acontecem, né? Transformações acontecem na sua vida. Há poder na palavra de Deus, meu, há poder. No falar na palavra de Deus, vem os mistérios de Deus. A fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Em João 4, Jesus estava conversando com aquela mulher, né, samaritana. E foi vindo o discurso, foi vindo fé no coração dela, ela foi indagando, Jesus respondendo, até que ela creu nele e foi evangelizar a sua cidade. E vieram muita gente a ter com Jesus, foi curado e tudo. Falou: agora nós cremos não só por causa das palavras que você disse, não, mas pelo que nós temos visto mesmo. Cresceu ali a obra, meu irmão. Começou com uma mulher na beira do poço, uma samaritana, espalhou para tanta gente lá em Samaria. Então o evangelho começou às vezes por poucas pessoas e hoje está multidões de pessoas participando do evangelho do Senhor. Paulo foi um pioneiro, Pedro e outros, né? E hoje se espalhou no mundo quase todo o evangelho. Mas Jesus falou que convém que ele seja pregado no mundo todo. Só assim virá o Filho do Homem, buscar seu povo. Então o prazer de Deus é salvar, meus irmãos. Se Deus quisesse destruir, já, só no pensamento já tinha destruído nós. Mas o prazer dele é salvar, por isso que ele enviou profetas, né, apóstolos, pregadores, missionários, para nos dar a chance de conhecer mesmo a verdade. Falou João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então medita bem aí para você ver quão grande amor Deus tem por nós, de nos salvar. Ele quer nos salvar. Nós temos que olhar hoje, meus irmãos, mais pela biografia de Deus. Se eu for olhar a biografia humana, meus irmãos, eu vou me escandalizar toda hora. Se eu for olhar no espelho da minha biografia, eu vou me escandalizar comigo mesmo. Mas se eu olhar a biografia de Jesus, eu vou ter firmeza, eu vou ter confiança, meu irmão. Eu vou ter um porto seguro, vou ter uma rocha. Davi falou que o Senhor é minha rocha, meu rochedo, Salmo 18. Em que eu me abrigo, eu me refugio. Isaías 34 falou que o Senhor viria como uma rocha no deserto, daria sombra no deserto. O Rei de Justiça, Isaías 34. Então a nossa biografia, que temos que olhar a biografia de Jesus mesmo. A biografia humana, a gente se escandaliza em alguma falha de algum ser humano, uma palavra que a pessoa falou, um gesto que ele fez, uma brincadeira. Mas se nós olhar a biografia de Jesus, meus irmãos queridos, você vai ter confiança, vai ter alegria, serenidade, vai fazer a coisa certa, de maneira não forçada, mas sim segundo o Espírito de Deus. O Senhor disse para Zorobabel, através de Zacarias, não por força nem por violência, mas segundo o meu Espírito. Então a palavra que eu proponho aqui para os irmãos, medita aí para você ver em sua casa, Hebreus 1 para você ver a sublimidade de Jesus, a excelência que ele tem, porque ele foi no mais profundo do abismo resgatar eu e você no lamaçal. Que lamaçal que, né, Davi fala ali, Salmo 40, pois Jesus mergulhou nele para nos tirar lá de dentro.
Ele mesmo é a rocha que nos dá firmeza, dá segurança de salvação, é Jesus. Então medita aí na sua casa essa mensagem que nós falamos dela aqui hoje, nessa rede social. Fazer uma oração aqui, meus irmãos, encerrar aqui esse vídeo. Orar por todos que vão acessar esse vídeo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e santo, abençoa cada vida, meu Pai, que vai acessar esse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus. Alcance essas vidas, alcance essas almas, alcance essas famílias, alcance esse jovem, essa criança, esse velho. Deus, em nome de Jesus, cura e salva, Pai. O mais importante de todo o universo é a salvação, meu Pai, a vida eterna. O Senhor mesmo diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Mas o Senhor também sabe as necessidades de cada pessoa. O Senhor mesmo falou, meu Pai, Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quem alimenta os animais é o Senhor, as plantas é o Senhor, Pai. Quem manda sol, e chuva e lua, para todos nós é o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui agora, trazendo uma mensagem, deixando aqui nessa rede social para alguém que acessar. Possa, meu Pai, também meditar nessa palavra que nós trouxemos aqui com tanta confiança, serenidade, Pai. Eu sinto a sua unção nesse lugar. Cura agora pessoas, seja com câncer, AIDS, Covid, pessoas internadas, pessoas na sua casa, pessoas no asilo, no sanatório, ó Deus, na prisão, na libertação também, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, abençoa essas almas, Pai. Dá alegria, dá consolo, tira as mágoas do coração, salva essas vidas, para a glória do seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus em Cristo, meus irmãos, abençoe cada um de vocês que acessar aqui essa mensagem que eu estou deixando aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus quiser.